Bem, então vamos falar dos francos agora. Nessa imagem da tela aqui está o anel aqui, tá vendo? Esse anel foi realmente achado num túmulo na França, representando o primeiro rei franco. Entretanto, quando você estuda os francos, se ficar naquela região da Galácia, volta no mapa, dá uma olhada para você ver. A região da França hoje, a primeira é formada então uma primeira dinastia de povos guerreiros. É importante entender que dentro dos povos germânicos existiam vários clãs familiares que lutavam pelo poder. Quem nunca assistiu à série Vikings, assiste que vale a pena. É um perfil muito germânico, tá? Agrícola, guerreiro, pilhagens. Então você tem aqui os francos. Quando você pega, né, a França, a história francesa, eles estão incluídos nela. Nesses primeiros slides, vou trabalhar duas famílias em particulares, que é a dinastia Merovínia e a dinastia Carolíngia, mas as três primeiras aulas, ou duas, vão trabalhar a dinastia Merovínia, porque é ela que vai lançar as bases para o feudalismo. Lembrando que quando você estuda feudalismo na escola, você não trata do mundo inteiro. Então é importante entender, igual eu lembrei a vocês na última aula, nos últimos slides, que quando fala-se historiografia, a gente está falando da França. Então, quando fala de feudalismo, é o feudalismo francês, português, espanhol, um pouquinho germânico e inglês. Tá bom? No mundo inteiro, são outras formas de feudalismo em momentos diferentes. Então, neste momento aqui, vou trabalhar a dinastia Merovínia, que supostamente começa com primeiro um guerreiro chamado Meroveu. Não se sabe se ele existiu, daí o nome Merovínia, o nome da dinastia. O filho dele também governa, mas o que é reconhecido, né, historicamente é o Clovis, que é esse aqui da imagem, primeiro, que vai ocupar o trono, então, por volta do século VI. Beleza? Entre 5 e 6. Esse Clovis I, ele é importante, porque ele vai se casar com uma Burgúndia, que era cristã já, um povo germânico que já era cristã, e ele, então, no casamento, se converte ao cristianismo, sendo reconhecido como protetor da igreja. Então perceba, esse primeiro rei faz uma aliança com a igreja que necessitava de apoio num momento tão conturbado. Estava todo mundo perdido. Beleza? Muitas invasões, muitos perigos, igual eu mostrei no mapa. Então, neste momento, ele faz um casamento, vou até voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Ele faz o casamento com essa aqui, com esse reino aqui, que é a Burgúndia. Ele se casa, então, com a Burgúndia. E aí, então, inicia-se uma nova dinastia e esse grupo consegue a unificação. Eu acho que a importância é isso, né? Ele consegue se unificar. Então, o primeiro rei é Meroveu, não se sabe da existência dele. Igual eu contei, o filho dele, Childerico, que traduzindo, né, o francês é Luís. Olha que engraçado, né? Vai ter muitos Luíses na França, né? Que também não foi um grande governante, mas seu filho, o neto de Meroveu, ele sim, né, vai fundar a dinastia no século V, como eu falei. Então, beleza. Ele é, então, está aqui o Clovis, o rei dos francos. Lembra muito baralho, né? Você vê os valetes, os reis, né? Então, beleza. Aqui, nesse mapa aqui, estou te mostrando a expansão do Império Franco. Olha lá para você ver. Óbvio que aqui vai abordar as duas dinastias, tá? Tanto Merovínia quanto Carolíngia. Olha lá, o tamanho e a extensão máxima e a divisão do império, depois que eu vou falar sobre isso, tá? Mas se voltar aqui, ó, século V, olha a expansão, século VI, beleza? Ó, século VII, até aí, dinastia Merovínia. Século VIII, Carolíngia, aqui já é a Carolíngia agindo, tá? E aqui está, então, a expansão de todo o império dos merovingios. Beleza? Aqui está a Itália, que era o reino dos lombardos, e vai ser conquistado em apoio à igreja, porque a igreja está aqui, localizada aqui nessa região, enfrentando os lombardos. Então, a importância do surgimento do reino franco, tá? Dos merovingios. Então, beleza. Aqui tem um comentário daquele historiador chamado Ferdinand Lott, né? Quem foi o Clovis I? Reuniu num só povo as diversas populações francas. Isso aqui é muito importante, uma habilidade e competência muito importante no conteúdo. Qualquer povo que está dividido não consegue uma expansão militar.
Há uma necessidade de união do povo no ideal em comum, beleza? Clovis consegue fazer isso, Maomé consegue fazer isso nos árabes, para começar a ser uma expansão militar. Beleza? Então você tem. Como é que funcionava então essa sociedade nesse período especificamente do século VI e do século VII na Idade Média? Lembrando que ainda não há feudalismo. Aqui estão sendo lançadas as bases para o feudalismo. Guerra e poder. O tempo inteiro, século VI e VII, a guerra está atrelada à condição de liberdade e poder deles. Beleza? Então, eu pontuei. O livro que eu vou tirar essa informação é esse livro aqui, beleza? Do Ciro, filho, Guerra e Poder na Sociedade Feudal. Quem interessar, tiver desejo pelo livro, eu posso até escanear depois, eu não sei se você acha ele eu acho que é esgotado, mas para os alunos do terceiro ano e do primeiro ano do Colégio Salesiano, eu fiz uma parte do texto dele para vocês que vão falar sobre isso, tá? Vai ter uma atividade em cima dessa parte do conteúdo. Então você tem lá. Começa-se nesse período em particular a organização da noção de homens livres e não livres. Perceba, aqui está surgindo a servidão. Beleza? É aqui que está surgindo. Como assim? Quem pode lutar e quem não pode lutar. Quem pode manter a terra e ao mesmo tempo prestar serviço ao exército, né? Nesse momento, quem não era germânico é excluído. Olha que doido. Então, quem está sendo excluído e não é guerreiro, se tornava, então, não livre. Surgindo assim aquele grupo social servos, que ainda não tem esse nome, né? Aqui é importante entender que começa a estabelecer um caráter funcional entre liberdade, propriedade e terra. Beleza? Quem tem a terra são os guerreiros. Quem não é guerreiro não tem a terra. Olha a base feudal surgindo aí. Né? Começa então a surgir um processo de hierarquização. Aqueles que são guerreiros têm uma função, um processo todo a ser cumprido. Então começa a ter a hierarquização e as relações pessoais de dependência. Aqui está surgindo o germe da sociedade vassálica. A vassalagem, prestar juramento, prestar serviço ao Senhor. As dependências entre os seres humanos. Beleza? E aí, e isso é óbvio, vai surgir então os exércitos privados. Um guerreiro vai ter o próprio exército que presta serviço a ele por ele ser um grande guerreiro. O cara serve ele. E o que o cara oferece? O que esse grande líder oferece para eles? Invasão, pilhagem, terra. Beleza? Tá lá então, aqui tá onde eu tirei. Beleza? Então você tem agora, beleza, professor. E a igreja? Como é que estava a igreja nesse todo esse processo aí? Se aliando aos francos. Né? O que está acontecendo na igreja? Primeiro, ela é a única instituição que sobreviveu da queda do Império Romano. Segundo, ela que sustentava a luta contra os outros povos germânicos não cristãos. E proteger a população. Então a população tinha um carinho muito grande pela igreja. Lembrando que a igreja aqui ainda é quase próxima de Jesus. É só 200 anos depois da vinda de Jesus dos apóstolos espalharem o evangelho. É uma igreja inspirada em Santo Agostinho, né, século III, mais ou menos, século IV. Então perceba, é uma igreja onde existem os pais da igreja. E está surgindo um movimento agora dentro da igreja, né, que é chamado de monaquismo. Os monastérios, é aqui que está surgindo os monastérios, os grupos se isolando dessa confusão, e esses monaquistas, né, que fundam os monastérios, vão enfrentar os grandes problemas da igreja. Eles vão virar missionários e vão espalhar a fé entre os germânicos. Esse pessoal vai ser o grande responsável por manter a igreja em pé ainda, tá? Eles vão enfrentar uma situação delicada de invasão e mais. Também vão enfrentar o surgimento de heresias. A heresia do momento é o arianismo, que questionava a Trindade. Ele não acreditava na pessoa da Trindade. Beleza? No Deus triuno. Então eles vão ser combatidos também. Existiam muitos germânicos arianos, né? Por exemplo, os visigodos, tá? Aqui está aqui a imagem de São Bento, que é a maior figura, né? Ele tinha até pregava o orar e trabalhar, né? A prática do ministério. E vou mostrar um mapa para vocês aqui agora,
Vou tirar o mapa porque não ficou legal, mas vou mostrar o mapa aqui, não custa nada. Pera aí, que aí eu não tirei a imagem. O mapa aqui te mostrando a expansão do evangelismo. Começa principalmente na Irlanda, onde tinha muitos monastérios, passando por toda a Inglaterra, chegando no Império Franco, e esse é o evangelismo dos germânicos. Quem vai fazer isso? Os monarquistas, beleza? Então, beleza. E aí, vai chegar o momento que vai acabar a dinastia merovíngea. Qual que é o problema? Vai ter um grupo de reis merovínios que vão ser chamados de os reis indolentes. O que quer dizer isso? Eles não conseguiam governar com eficácia, eram fracos e não tinham o reconhecimento dos seus guerreiros. Beleza? Geralmente um franco, né, é dividido o império em áreas e existia em cada área um prefeito do palácio, que era tipo um auxiliar administrativo do rei. Geralmente, quando chega lá por volta do século VII, esses prefeitos do palácio se tornam de uma maior notoriedade. E uma família em particular, que tem muitos carolos, ou seja, carolíngios, né? A gente vai chamar de carolíngio, né? Mas que tem muito Carlos no nome, né? Que era muito Carlos Martel, Carlos Magno, é uma família que tem muitos Carlos, né? Então Carolíngia vai tomar destaque sendo prefeito do palácio. Um dos prefeitos do palácio mais importantes foi um cara chamado Carlos Martel, que está aqui na imagem. Qual que é a importância do Carlos Martel em particular? Ele vai conseguir, né, vencer e defender a igreja contra a invasão de um novo perigo, que é os povos islamizados. Lembrando que Maomé surge em 612, começa uma expansão militar, chegando na Europa no século XVII, invadindo toda a Espanha e Portugal neste momento. Quem vai vencer, barrar a essa expansão do Islã, numa cidade francesa chamada Poitiers, que hoje é Tours, vai ser esse cara chamado Carlos Martel e vai ser reconhecido pelo poder dele. Vai ser reconhecido como um cara assim, fodástico. Quem são os reis indolentes? Toda essa dinastia. Então perceba, até para a crise da dinastia, demora tempo, né, para ter a queda. Beleza, tá lá. Então vai ter os prefeitos do palácio, igual eu falei, né? Carlos Martel vai vencer a batalha, então, contra... Beleza. Aqui está a batalha, né, contra os árabes. É um quadro imortalizado, é óbvio que é romântico esse quadro. Beleza? E outro aqui, lembrando, essa batalha de Carlos Martel. Então, ó, a batalha de Poitiers, tá? Carlos Martel vencendo, então, os árabes muçulmanos. O que vai acontecer, então? O filho, né, de Carlos Martel, chamado Pepino III, os pepinídeos, que também tinha muitos pepinos, né, na família, mas também da ordem carolíngia. Esse Pepino III, o breve, vai fundar uma nova dinastia chamada Carolíngia, e a igreja, devido ao poder, o reconhecimento dele como guerreiro, vai reconhecê-los como os legítimos reis da Europa, tentando relembrar um novo império inspirado nos romanos e germânicos. Está surgindo aqui o que nós chamamos de Sacro Império Romano Germânico. E a igreja, então, mostrando todo o seu poder para defender. Beleza? Nas próximas aulas, então, a gente começa os carolíngios. Valeu pela atenção.